Que legal, que especial. Gente, mês de junho chegando e o mês de junho é aniversário da Census. E ela tem um presente aqui pra nós, viu? Mas daqui a pouquinho eu vou contar melhor, viu? Logo, logo eu conto tudinho pra vocês, porque antes eu vou conversar aqui com a nossa super Carol, a Caroline Keitel, que é a nossa fonoaudióloga, que está conosco, gente, pra falar sobre um tema muito importante, que é a identificação da perda auditiva precocemente. Boa tarde, Carol, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, minha linda. Vamos começar pelo básico primeiro, né? Como que é o processo auditivo, Carol? Isso, o som quando ele entra pelo nosso ouvido, passa ali pelo conduto e chega à membrana timpânica, ele vibra essa membrana. Então vibra os ossinhos que também estão conectados ali, aqueles 3 ossinhos da audição. E esses ossinhos levam o estímulo para dentro da cóclea, que é aquele caracol que a gente tem no nosso ouvido. Esse caracol ele vai ser responsável por transformar essa... Ali como está na foto, obrigada aí, produção. Nesse caracol, ele passa para dentro do nervo auditivo, que transforma, então, o que era motor, o que era mecânico, agora em energia. Então, ele fica... ele passa para o cérebro como sinais elétricos. Então, é o nosso cérebro, aquela parte temporal, ali o lobo temporal, que vai processar esses sons e vai fazer com que a gente, de fato, entenda o que está sendo dito. E como que a gente faz, então, para reconhecer a perda auditiva? Porque ela talvez não acontece de uma hora para outra, salvo algumas exceções, mas como é que a pessoa pode ir reconhecendo essa perda? Geralmente, quando a pessoa está em um lugar com várias pessoas. Esse é o mais clássico, porque é ali que você vai perceber mesmo os mais simples, né? As perdas mais leves, é ali que se percebe principalmente. Então, dificuldade de compreensão, né? Ter que ficar repetindo, pedindo para repetir todo momento. Não entender, por exemplo, em um lugar com música, né, dentro do carro, isso são bem clássicos. A televisão, principalmente, é uma das primeiras coisas que as pessoas têm dificuldade. Vai aumentando o volume, e a pessoa às vezes nem percebe, né, que ela colocou no volume 10, dali um tempo já está no 15, e assim vai. Daí chega alguém na casa e fala, tem alguém surdo aqui? Já começa, né? Justamente. Como geralmente é gradativa, essa perda auditiva, os familiares que costumam perceber, principalmente. Entendi. A pessoa com a dificuldade, ela vai aumentando a própria voz, o volume e não vai percebendo. Olha só, e qual que é a importância desse diagnóstico precoce em relação à perda auditiva? Então, muitos pacientes, principalmente, né, os idosos, eles preferem deixar e eles vão falando para nós, mas daqui 2, 3 anos eu procuro, quando estiver ficando insuportável, que eu realmente não conseguir mais entender, eu procuro, só que é aí que mora o problema. Porque conforme a gente vai deixando de receber esses estímulos, o nosso cérebro vai parando de processar. É como se ele ficasse preguiçoso, digamos assim, né? Você não está estimulando ele, então ele vai perdendo essa capacidade de compreensão. Na verdade, o processamento auditivo é a parte extremamente importante porque ela consegue reconhecer e separar esses sons da fala. Então, existem vários casos que os pacientes chegam para nós e a gente questiona, mas há quantos anos, né, você tem essa perda auditiva? E eles nos dizem, às vezes, 6, 7, 10 anos, eu já ouvi também. Nossa. Aí eu falei, e não atrapalhava antes? Atrapalhava, mas nos últimos 2 anos piorou muito. Então, o que acontece? Vai deixando de ouvir esses sons, a mente ela para de ser estimulada e ali o lobo temporal ele tem muita dificuldade depois, quando eu coloco o aparelho auditivo, de fazer a separação desses sons. Entendi. Então... Ou seja, quando começa a ter essa perda auditiva, se a pessoa já procurar por uma ajuda, se for no caso, por exemplo, o aparelho auditivo, colocando o aparelho, o cérebro não vai ter esse problema desse esquecimento dos sons e não vai piorando, então, né? É mais ou menos isso, Carol? Isso, justamente. Ele vai recebendo esses sons através do aparelho auditivo, que vai auxiliar, e o processamento vai ficar mais preservado ali, né? Porque ele também vai envelhecendo conforme vai se passando os anos, mas ele fica bem mais preservado com a ajuda do aparelho. Ou seja, essa é a importância de você estar fazendo esse diagnóstico precoce, e quanto mais vai deixando... Isso geralmente acontece o quê? Com que idade? O pessoal acaba abandonando, assim, não querendo muito saber se está com a audição boa, o quê? Uns 60, 70, menos? Isso, por volta disso. E, na verdade, a perda auditiva ela pode surgir em qualquer idade, né? Certo. Mas, ultimamente, a gente tem visto também a incidência em jovens, acima dos 40, mas é principalmente ali por volta dos 60, 65 que eles ficam mais resistentes com o uso do aparelho.
Ah, verdade. Por isso é aquela coisa do não, deixa. Quando ficar pior eu vou e vejo. Quando, né, já não está escutando mais direito, eu vou lá, coloco um aparelho. Aí, como você falou, mora o perigo, porque daí você vai pôr o aparelho e talvez, se tivesse colocado antes, você recuperava aquilo que, não perdia pelo menos os sons que você entendia, enfim, interpretava. Isso. É que os mais jovens ali acima dos 40, eles tendem a estar inseridos no mercado de trabalho ainda. Então eles percebem com mais facilidade essa perda auditiva, né? Tendo que se comunicar ali com outras pessoas. Já a terceira idade muitas vezes não. Então, às vezes fica mais em casa, né? Já é aposentado e aí que fica mais difícil mesmo. Então, quanto antes procurar familiares bem atentos, que percebam isso, tá encaminhando o idoso para estar olhando para isso é importante, porque quanto antes for olhado para isso, né, mais as chances de boa adaptação com o aparelho são maiores. Que legal, isso aí. Então, filhos, netos que nos assistem, às vezes vai fazer aquela visita para o vô, para a avó, com todo cuidado, pelo amor de Deus, se eles ainda não foram vacinados, se foram também, tem que cuidar. Mas presta atenção, tenta conversar. Se tiver algum tipo de dificuldade, já vai pesquisando, né? Já leva essa pessoa, esse vô, essa avó para procurar ajuda, não deixa piorar. E quando piora, para você resgatar tudo, é tão difícil, né? Vamos fazer ali um preventivo, digamos assim, uma ação mais preventiva, um diagnóstico mais precoce. E eu falei para vocês no início da nossa conversa, né, Carol, que a Sensus está de aniversário agora no mês de junho e quem ganha o presente são os pacientes, é isso mesmo? Conta para nós essa história. Isso mesmo, nesse mês agora de junho nós vamos estar com promoção, tanto em pilhas quanto em acessórios, então molde, os próprios aparelhos que a gente liga na TV para conectar o aparelho auditivo, todos os acessórios vão estar com promoção. Olha que legal, ou seja, é uma forma de vocês também incentivarem essas pessoas a terem uma busca mais precoce em relação também à questão do aparelho, de utilizar o aparelho cada vez mais cedo, se preciso, se necessário. Isso, com certeza. Inclusive os aparelhos também da linha 70 e 90 estarão com descontos aí muito bons, a partir de 40%. 40%? A partir até 40% de desconto nos aparelhos. Divertido, gente. Quem gosta de economizar, gostou? Ficou interessado? Então anota aí o endereço da Sensus Aparelhos Auditivos, Rua Maranhão, 850, em frente ao pronto atendimento da Policlínica. E como nesse mês de junho, então, vocês viram o aniversário da Sensus, e como de forma de presentear os pacientes, a Sensus está realizando promoção com descontos em pilhas e outros acessórios para aparelhos auditivos. Além disso, alguns aparelhos estarão com promoção de até 40% de desconto, viu? Lembrando que o teste domiciliar tem duração de uma semana, não possuindo qualquer custo ou compromisso. Devido ao período de pandemia e pensando na saúde e bem-estar dos pacientes, a equipe da Sensus está realizando testes domiciliares dentro do perímetro urbano de Cascavel. Telefone, anota lá, 3040 2020 ou tem o celular também, 998347990. Obrigada, Carol, pela tua presença. Até a próxima. Obrigada a vocês. Até. Seguindo por aqui com o nosso programa, vamos falar das nossas redes sociais. Você já está seguindo as redes sociais do Grupo Tarobá de Comunicação? Ainda não? Então aproveita. TV Tarobá Cascavel, o nosso Facebook. Nós temos também o nosso Instagram, que é o @tarobacascavelfoz. E tem o nosso Instagram também, que é do vitrinirevista.oficial. Isso aí, gente. Lá você tem o quê? Os nossos bastidores, as fotos com os entrevistados do dia, tudinho a um só clique. Pode compartilhar à vontade também com a família. E também, se você quiser, tem link na bio, viu? Tem o link da bio. Se você clica lá no link da bio, você já é direcionado para o nosso portal tarobanews.com e lá você tem acesso às nossas entrevistas na íntegra, tem acesso também às nossas reportagens, pode rever e também pode compartilhar com os amigos e familiares.